pulverizada, que é a pessoa que compra um lote para fazer sua casa. Se você olha o interior e o Brasil como um todo, não resta dúvida nenhuma que o sonho ideal não é tão parecido com aquele sonho americano da casa com sem ser, tem umas características ibéricas, né? Ou seja, o muro separando, né? Enquanto a cultura anglo-saxã, com origem inglesa, tem a questão do verde, e nós ibéricos, italianos, portugueses e espanhóis temos a questão da pedra, né? Então tem essa diferença. Pegando o gancho do Luiz Paulo, a figura do condomínio horizontal surge como uma oportunidade muito grande de conciliar vários interesses. A escala de produção não é tão rentável industrialmente na casa quanto num edifício, no ponto de vista da logística da obra, né? Porém, tem empresas artesanais, vou citar aqui uma que me ocorre, a BKO, por exemplo, uma empresa que gosta de construir uma escala artesanal ali perto do Clube Paineiras, aproveitou terrenos em Zona 1, mas que permitiam a mesma taxa de ocupação de 50% e o coeficiente 1, e elefantes brancos de famílias que fizeram mansões na década de 50, explosão da indústria automobilística. De repente você está com um elefante branco, uma casa num terreno de 5 mil metros, uma casa de 1.000 metros, sem segurança e um abacaxi. E são casas que hoje, né, nos anos 2000, são imóveis que também têm um problema comercial, porque eles se tornaram invendáveis praticamente. Não, invendáveis, quer dizer, se você verificar uma casa no Morumbi, é um problema patrimonial para a própria família, né? Tem uma prima que está vendendo uma casa no Morumbi, vai me matar. Mas, se você pegar o valor do terreno livre e o valor da construção, o valor de mercado da casa é 60%, porque é um abacaxi. A pessoa, por insegurança, muda para um apartamento de 300, 400 metros quadrados. Então, esta lei de vilas, que foi até uma ideia de um grupo que fez parte, irmão do Luiz Paulo, Luiz Antônio Pompeia, outro fundador da Embraer, que já falecido. Ora, vamos então criar uma lei que permita na Zona 1 a mesma taxa de ocupação, o mesmo coeficiente, e fisicamente não agrida o ambiente, e possibilitar 4, 5, 6 famílias, né? Então, o condomínio horizontal, ele converge para uma solução intermediária entre o sonho da casa, né? Com um detalhe, diferentemente da cultura americana, que às vezes não faz, que a família americana tem o seu lote definido, mas não faz parte do muro. O brasileiro, quando ele tem um condomínio horizontal, você tem uma fração ideal do todo. O terreno é indiviso pela Lei 4591 das incorporações. Mas é sempre saudável ao produtor das casas, para agradar o consumidor, que defina, por exemplo, você tem uma casa que você tem uma fração ideal de terreno de 600 metros quadrados. Mas o brasileiro gosta de ter definido por convenção os 400 metros, repito, onde o seu cachorro possa fazer xixi sem brigar com o vizinho. Então isso é uma dica muito importante no momento que a produção organizada, em função principalmente da extensão dos prazos de financiamento, do crescimento da renda e da queda gradual dos juros, isso vai começar a proliferar no interior, onde a cultura de ter o seu espaço e a casa em centro de terreno pode ser adequada à produção de condomínios horizontais. Então vamos lá, numa cidade como São Paulo, o que determina esse excesso de verticalização basicamente é a questão de economia de escala das construtoras, quer dizer, é mais rentável para ela construir um condomínio vertical, o preço dos terrenos que vai se tornando cada vez mais caro, ou seja, quer dizer, o terreno vai ficando escasso, menor e mais caro, é uma outra questão. Então, numa cidade como São Paulo, a construção de condomínios horizontais, ou seja, condomínios de casa, converge apenas para locais onde há restrições de zoneamento, basicamente. Praticamente nenhuma construtora vai construir um condomínio de casa hoje em São Paulo num terreno onde se permita construir um condomínio vertical. Estou certo? Em tese, sim, mas existem exceções. Aí eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Que é o seguinte, existe hoje, dentro de São Paulo, e vocês são uma empresa que estuda, que pesquisa esse mercado. Então você tem áreas de São Paulo que a gente... São Paulo é uma cidade tão grande, para quem não mora em São Paulo, que está nos assistindo aí, São Paulo, são N cidades dentro de uma cidade, né? A última vez que eu fui em Itaquera, deve ter sido há 15 anos atrás, agora vai ter o Itaquerão lá. Então eu pergunto o seguinte, existem locais em São Paulo onde o zoneamento permita tanto vertical como horizontal, e há a possibilidade de construtoras, de agentes do mercado imobiliário se interessarem ou ser factível construir condomínios horizontais? Sem dúvida.
várias regiões na periferia, especialmente na periferia da cidade, e ultimamente vem ocorrendo o seguinte, quer dizer, como o que você comentou do terreno pequeno, cada vez mais pequeno, mais caro especialmente, a alternativa do incorporador é só produzir habitação relativamente cara. E o cidadão vai para onde? Não consegue morar nessas habitações novas dentro da cidade. Então ele está saindo para fora, saindo para outros municípios, primeiro dentro da região metropolitana, como o ABC, por exemplo, Guarulhos. O ABC e Guarulhos extrapolam, eles têm tido um crescimento bastante expressivo, exatamente nesta cauda, quer dizer, o terreno está muito caro dentro da cidade e eles oferecem um produto maior, mais confortável, num local mais seguro, com menos trânsito. Então a família passa a ter uma qualidade de vida muito superior àquela que ela teria dentro da capital. E ao mesmo tempo você começa a crescer para fora da cidade, para fora da região metropolitana, especialmente no eixo da Castelo Branco, indo em direção a Itu e Sorocaba, no eixo da Anhanguera Bandeirantes, que vai em direção a Campinas, mas antes tem Jundiaí, Itupeva, Cabriúva, Campo Limpo, uma série de outras cidades que têm oferecido dois produtos: loteamentos fechados pela lei civil, porque o loteamento ele tem que ser, ele tem que ter ruas públicas, então você teria que ter acesso sempre. Mas eles fazem o loteamento, muram e fecham com portarias que, por direito, quer dizer, se qualquer cidadão poderia passar, mas inibe muito, né? E fazem uma convenção pelo Código Civil e pede à prefeitura o direito de fechar por uma questão de segurança. E tem conseguido fazer isso. Mas para o leigo, de um modo geral, tanto faz essa figura do loteamento fechado, como a do condomínio, onde você constrói casas, condomínios horizontais. Para o leigo, para o habitante normal, para ele tudo é condomínio. Uso o termo condomínio quando condomínio compra-se frações de casas de habitação. E no outro você compra lotes e constrói a casa que você deseja. Enfim, o mercado está se expandindo começou em meados da década de 70, vem acelerando isso nos últimos anos, e agora com o preço muito caro da terra, isso estimula realmente as pessoas saírem fora da cidade e criam esses grandes engarrafamentos que a gente vê todo dia de manhã, as rodovias paradas. Raposo Tavares está impossível. Eu já chamo assim, não é mais rodovia dos Bandeirantes, nem rodovia Raposo Tavares, agora é Avenida Raposo Tavares, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Anhanguera, né? Exatamente, o movimento é intenso, é uma loucura, realmente só morando e passando por elas para ver isso. Eu, por exemplo, moro na Granja Viana, em tese, trabalho em Higienópolis. Se eu fizer o caminho mais curto, que é pela Rebouças, eu demoro 1h10, 1h20 para chegar no escritório. Mas se eu pegar Raposo, rodo o anel, dou a volta, pego a Castelo Branco, Marginal do Tietê, Ponte da Casa Verde, Avenida Pacaembu e chego na Rua Bahia. Demoro 45, 50 minutos, quando muito, né? Então, mudou. São as curiosidades de São Paulo, né? E acumula as estradas mais um pouco, piora um pouco mais o movimento de outras estradas. Vamos pegar um pouquinho esse ganho. Isso que ele está dizendo é consequência de um urbanismo que vem de 70, 100 anos atrás, orientado para o unifamiliar, para a casa em centro de terreno ou a casa geminada de um lado, o famoso sobradinho. Então, o nosso urbanismo, ele foi feito para o unifamiliar. Existem dados que a densidade de São Paulo era muito rarefeita na década de 30, de 40, de 50, né? E isso viciou os nossos urbanistas, aqueles que, em tese, planejam a cidade, a fazer vias radiais, né? E
A verticalização, que se acelerou a partir da Lei 4591 de 1964, cresceu muito a partir da década de 70, ela usa um tecido urbano que foi parcelado através da figura do loteamento para fins unifamiliares, reagrupando e remembrando lotes. Os nossos urbanistas precisam começar nas cidades que crescem. Vamos pegar uma cidade como São Carlos, que tem um potencial de desenvolvimento, de emprego, de tecnologia e cultural muito grande. Primeiro vou fazer um parênteses. Como grande tendência, a produção organizada tende a ocupar uma fatia de mercado, um market share cada vez maior em relação à pulverizada. Se a pulverizada era 70% no passado, 30 anos atrás, e a verticalizada e a organizada, verticalizada, horizontal, 30% e a pulverizada 70%, daqui a pouco essa proporção tende a um equilíbrio. Por quê? Pelas facilidades de produção e de financiamento com a intervenção do agente produtor, que é o incorporador. Mas a cidade precisa ser um pouco repensada, né? Não pensar só em vias radiais que se tornam esses congestionamentos todos. Tem que pensar em vias que sejam rodoanéis ou arcos que se fecham ao longo do tempo, para você não ter que vir como um rodoanel, como um remédio para a cidade, né? Por exemplo, outra coisa que a gente tem que lembrar é que no passado, trabalho era sinônimo de indústria poluente. Então o zoneamento, que nós copiamos dos franceses e dos americanos, que por sua vez copiaram do alemão, a origem do conceito de zona, zona 1, zona 2, zona 3, é alemão. E os americanos copiaram isso muito bem. Mas numa época em que a industrialização bombava. Então qual é a filosofia? Aqui é indústria, aqui é comércio e aqui é habitação, né? E isso, após a Segunda Guerra Mundial, o sonho do subúrbio americano explodiu, porque o governo, para compensar quem tinha ido para a guerra nos Estados Unidos, incentivou loteamentos distantes dos centros das cidades. Então, enquanto as cidades brasileiras têm um desenvolvimento concêntrico, estimulado por vias radiais, nos Estados Unidos houve um pulo do centro para a periferia, que o subúrbio lá tem uma conotação de upgrade e não de downgrade. Subúrbio, de downgrade como tem aqui. O subúrbio lá é de qualidade, o subúrbio não é de... Exatamente, né? Quando o cara sai de Nova York para ir para Scarsdale, numa casa, é porque ele foi promovido, ele melhorou de vida. Se bem que o leste dos Estados Unidos foi beneficiado pela manutenção de uma estrutura rodoviária. E na costa leste americana, na costa oeste americana, a indústria automobilística boicotou em Los Angeles a indústria ferroviária para vender automóvel. Mas o que aconteceu? Esse zoneamento que separava o trabalho da casa gera a dependência do automóvel, que chegou a um extremo. Então, nos Estados Unidos existia um movimento que, vamos rever isso, chama o novo urbanismo, New Urbanism. E tem uma empresa nos Estados Unidos que é líder nesse movimento, que agora me está fugindo o nome, e que propõe uma volta, talvez um pouco até lenta demais, ao burgo. O que é o burgo da Idade Média? O sapateiro morava embaixo e trabalhava em cima. Então eu estou exagerando com esta caricatura, com esta metáfora. Mas como hoje trabalho não é mais sinônimo de fábrica poluente, no Vale do Silício você pode aproximar as casas do trabalho. E isso é outra solução que deve ser buscada aqui, principalmente nas cidades que estão crescendo, como Campinas, São Carlos, etc. Porque você pode trabalhar hoje mais remotamente, você tem as questões da tecnologia. Então, também alguns projetos, a revitalização do centro, algumas empresas... Existe uma coisa simbólica, que o Conjunto Nacional em São Paulo, embora sejam poucos apartamentos com acesso pela Rua Augusta,